Um assunto recorrente no Sistema Eletrônico de Informações é o cadastro de usuário externo. É importante que você verifique na sua instituição qual é o conceito de quem é tratado como usuário interno do SEI e quem é tratado como usuário externo do SEI. De uma maneira geral, o usuário interno é aquele que, pelo meio do provimento em seu órgão, ele tem acesso pleno às funcionalidades do SEI, como criar processos, tramitar processos, e ele recebe uma credencial de acesso para a unidade na qual ele está lotado. Já o usuário externo, ele não possui todas as prerrogativas de um usuário interno. Ele, por exemplo, não pode criar um processo, tramitar um processo dentro de uma unidade. Ele nem sequer tem acesso a processos que tramitam numa determinada unidade. O usuário externo, ele possui algumas funcionalidades básicas, tais como a permissão de assinatura de documentos aos quais ele precisa assinar. Por exemplo, um estagiário externo de outra instituição, um aluno que precisa assinar uma declaração, no caso aqui da UTF-PR, alunos são tratados como usuários externos. Uma empresa, o representante de uma empresa que precisa assinar um convênio com a universidade, o representante desta empresa é considerado um usuário externo. E para todos esses casos em que o usuário externo precisa assinar um documento, é que esse cadastro se faz necessário. Outra questão importante é quem faz este cadastramento. Existe toda uma rotina especificada já dentro do Sistema Eletrônico de Informações no âmbito da UTF-PR para o cadastramento de usuários externos. Para que você possa conhecer um pouco mais sobre como solicitar o cadastro de usuário externo, aconselhamos você consultar a base de conhecimento correspondente, clicando em base de conhecimento, pesquisando ou por cadastro externo ou parte da palavra e clicar em pesquisar. O primeiro que nós vemos aqui é o cadastro de usuário externo no SEI. Aqui existe um documento bem definido em que diz como solicitar, a quem cabe o cadastramento e em quais casos cabe o cadastramento de usuário externo. Então, uma boa leitura desse documento se faz necessário consultada a base de conhecimento e, havendo a necessidade de solicitação, é aberto então um processo específico, um cadastro de usuário externo, e este processo chegará então aos facilitadores do SEI. Um facilitador do SEI, que é um usuário que vai possuir esta prerrogativa de cadastro do usuário externo, vai fazer então proceder com o cadastro, colocar algumas informações e liberar o usuário para a utilização do SEI. E vai avisar aquele que solicitou que aquele usuário externo está cadastrado. Após liberado o cadastro do usuário externo, para que ele assine um documento no SEI é muito simples. No processo em que há necessidade da assinatura de um usuário externo, você vai clicar no documento específico e na tela do documento você vai clicar em Gerenciar liberações para assinatura externa. Vai escolher a unidade a partir da qual você vai estar fazendo essa liberação e aqui você vai escrever o nome do usuário para o qual você vai liberar essa assinatura. Vai aparecer o nome da pessoa aqui, você vai selecionar e clicar em liberar. Neste momento, este usuário receberá um aviso em seu e-mail cadastrado que há um documento para ele assinar no Sistema Eletrônico de Informações. E assim, você procederá com toda a situação que houver a necessidade de um cadastramento de usuário externo. Lembrando que quem faz esse cadastro aqui na UTF-PR são os facilitadores do SEI, designados por portaria.